Bem, galera, Quarteto Fantástico estreou e ficou a pergunta no ar. A cena pós-créditos de Thunderbolts, por que não aconteceu? Porque a gente viu que o filme teve começo, meio e fim e não teve a famigerada cena deles fugindo ou entrando no universo 616 da Marvel, que foi mostrado lá na cena pós-créditos de Thunderbolts. Vamos conversar sobre isso aqui e como isso pode acontecer no futuro da Marvel. Mas antes, não se esquece de deixar o seu like aí embaixo, isso é muito importante. Muita gente assiste o vídeo e não deixa o like, acaba esquecendo. Então não esquece, já deixa logo no começo, beleza? E se gostar do vídeo, já se inscreve também no canal, isso é muito importante. Mas vamos lá falar um pouquinho sem enrolar sobre a possível cena do Quarteto Fantástico entrando no universo 616. Bem, a conexão das cenas já faz de início na cena pós-créditos do próprio Quarteto Fantástico. Porque a gente viu que foi mostrado o Robert Downey Jr. como o Dr. Destino interagindo com o Franklin lá no edifício Baxter. E isso, o que é que isso pode acontecer? Toda essa cena, ela pode acontecer já em Doomsday. Porque a gente viu que não teve essa cena, esse contexto explicado dentro de todo o roteiro do Quarteto Fantástico. Então essa cena muito provavelmente vai ser mostrada no início de Doomsday. Porque a gente sabe, eu já gravei vários vídeos aqui falando da importância do Franklin Richards para o universo cinematográfico da Marvel a partir de agora, e principalmente com Guerra Secreta chegando aí. Então essa cena em específico não tem muito mistério, vai ser basicamente mostrada no começo de Doomsday. Mas o que é que o Dr. Destino quer com o Franklin Richards? Eis a questão. E é justamente isso que a gente vai tratar aqui agora. Então muito provavelmente essa cena vai ser o Dr. Destino sequestrando o Franklin Richards. E aí é que tá a questão. Aí é onde tá o X da questão. A nave que entrou no universo 616, que foi mostrado na cena pós-créditos de Thunderbolts, pode ser das duas uma. Ou o Dr. Doom fugindo da Terra 828, se eu não me engano, é o universo que se passa Quarteto Fantástico, fugindo para o universo 616 com o Franklin. Ou o Quarteto Fantástico entrando nesse mesmo universo atrás do Franklin ou para pedir ajuda a outros heróis. Então essa é uma das duas opções que pode acontecer nessa cena pós-créditos de Thunderbolts. Mas por que o Dr. Doom quer o Franklin especificamente? Beleza, é justamente o que eu falei sobre a conexão com Guerras Secretas. E quais são as ambições do Dr. Doom nos quadrinhos? É exatamente montar ou moldar o multiverso para ele ser o rei. E é justamente o que acontece já no finalzinho da saga. Eles conseguem derrotar o Dr. Destino, mas ele consegue fazer isso por um tempo. Só que aí é que tá. Nos quadrinhos ele consegue fazer isso quando ele rouba os poderes dos Beyonders, que é uma raça muito poderosa e onipotente dentro do universo da Marvel, juntamente com o Homem Molecular, que é basicamente a âncora de todos os universos. Todo o universo tem um Homem Molecular, que é basicamente a âncora que mantém aquele universo firme, vamos dizer assim. Mas trazendo para o UCM é exatamente o que eu estou dizendo. O Dr. Doom ele quer moldar, ele quer fazer esse multiverso, ele quer desfazer na verdade primeiro para poder criar. E o Franklin é uma peça fundamental para isso. Na minha opinião, é uma teoria minha, ele vai rodar o multiverso matando essas âncoras, porque a gente já viu em Deadpool que o conceito de âncora já foi explorado. E toda vez que uma âncora ela morre, o universo dela decai, o universo dela se desfaz. E foi mostrado isso lá em Deadpool com o Wolverine, por exemplo. Então, muito provavelmente o Dr. Doom vai viajar entre esses multiversos, esses universos, para matar suas âncoras e assim formar ou fazer com que esses mundos colidam, as famosas incursões. E o conceito de incursões também já foi explicado lá em Doutor Estranho, Multiverso da Loucura, que é quando dois mundos se colidem, ou um se mantém firme ou os dois vão para a vala. É basicamente isso. Isso também foi explicado que vai muito por conta de inúmeros motivos, muitas viagens temporais, isso acaba causando instabilidade no tecido do espaço e muitas coisas podem fazer com que esses mundos colidam. E é justamente isso que o Dr. Doom vai explorar, a colisão desses mundos, porque ele vai usar o Franklin Richards para remoldar toda a realidade a seu modo, para ele ser o rei, para ele ser o Senhor Supremo, como foi em Guerras Secretas. E é justamente isso que eu acho que vai abordar lá em Guerras Secretas. Em Doomsday vai ser combinado todo esse processo dele fazendo com que essas incursões aconteçam, e em Guerras Secretas isso vai ser
o final de tudo, quando o Franklin vai recriar o multiverso. Ou seja, na cena final de Quarteto Fantástico, o Dr. Doom ele vai sequestrar o Franklin Richards com o intuito de varrer todo o multiverso do cosmos, vamos dizer assim, com o intuito de fazer com que essas incursões aconteçam, que já foi apresentado em Deadpool e em Doutor Estranho Multiverso da Loucura, ambos os conceitos de incursão e de âncoras, porque a gente sabe que os Beyonders e o Homem Molecular não foi adaptado para o cinema, então a Marvel vai ter que adaptar esses dois elementos para fazer com que isso aconteça. Então, basicamente, a cena do Doutor Destino interagindo com o Franklin vai ser ele raptando. Então a nave que aparece no final da cena pós-créditos de Thunderbolts pode ser das duas uma. Ou o Franklin viajando pelo multiverso com o Dr. Doom, raptando ele, ou o próprio quarteto vindo para o universo 616 pedir ajuda ou avisar de todas as incursões que o Doutor Destino está tentando fazer. E se o Doutor Destino conseguir o Franklin com toda a sua inteligência e a sua estratégia, ele vai conseguir moldar o multiverso e fazer como ele fez nos quadrinhos de Guerras Secretas, criando um mundo bélico. Então, se ele conseguir o Franklin e fizer com que ele faça o que ele quer, moldar a realidade ao seu gosto, ele vai conseguir tudo o que ele quer lá em Guerras Secretas. E boa parte desse roteiro pode já culminar no final de Doomsday, fazendo com que, por exemplo, a cena pós-créditos ou o final do próprio filme seja o Dr. Doom reinando nesse novo multiverso que ele vai criar. Porque se ele conseguir fazer com que as incursões aconteçam e todo o multiverso vá para vala e fazer com que o Franklin recrie todo esse multiverso para ele, ou ele absorver os poderes do Franklin, alguma coisa ele vai fazer para conseguir moldar ou recriar o multiverso para ele ser esse rei supremo, muito vai acontecer no final de Doomsday. Então ele pode... É o que a gente vinha falando, os Vingadores vão perder nesse primeiro filme. Então a gente vai ter que esperar para ver como vai ser esse desenrolar no final de Doomsday. Se ele já vai estar sentado no trono, vamos dizer, no mundo bélico que ele vai criar, no mundo que ele vai ser o Rei Supremo, ou isso vai acontecer em Guerras Secretas. Mas o fato é que em algum momento dos dois filmes isso vai acontecer. Mas e aí, curtiu a teoria? Deixa aí embaixo nos comentários. Se você tem alguma, comenta aí também pra gente discutir, beleza? Não se esquece de deixar o like aí embaixo, isso é muito importante, galera. Deixa aí embaixo nos comentários o que é que você achou e deixa o like também. Vou ficando por aqui, galera. O vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. E o hype para os dois últimos filmes de Vingadores está lá nas alturas. Fui!